Vamos dar início a mais um podcast aqui, Microfonia Cast, onde nós vamos fazer alguns debates, algumas conversas, resenha entre amigos, convidados especiais. Queria só te convidar a deixar o seu gosto, o seu like, fazer os seus comentários e seguir a nossa página também, o nosso Instagram, seguir depois também o nosso canal do YouTube. E eu tenho certeza que tem conteúdos que são riquíssimos aqui, que vai ser falado e que faz toda a diferença, ok? E hoje, sem mais delongas, temos aqui um convidado muito especial, Júnior Santos, pastor, empresário, vive em Portugal, pai, casado, mas eu não vou falar mais muitas coisas e eu vou deixar essa oportunidade para que ele possa partilhar conosco e eu tenho certeza que esse conteúdo vai fazer muita diferença para ti, ok? Seja muito bem-vindo, Júnior, gostaria que você falasse um pouquinho sobre você. Também queria agradecer a oportunidade de estar aqui conosco. Obrigado. Para nós é um privilégio, né, Caleb? Estar aqui com certeza. contigo, podemos ouvir um pouquinho, debater alguns assuntos. Eu acho que nós podemos aí ser direcionados para muitas coisas aí. Então, eu tenho certeza que vai ser muito bom. Fique à vontade. Bom dia Pedro, bom dia Caleb. Bom dia, meu Para amigo. mim é um prazer estar aqui no Microfonia Cast e quando o Caleb me convidou eu fiquei mesmo entusiasmado. Bem, eu sou um homem simples, mas cheio de propósitos, cheio de princípios, de valores. Acredito que nós podemos vencer, superar todos os desafios. E para mim é ser um homem de negócio, de visão e construir algo, né? Eu acho que nós estamos nessa terra, Pedro e Caleb, para deixar um legado. E meu legado é criar nas pessoas o melhor delas, né? E dar o melhor para elas. E é isso que eu tenho feito, mais de 30 anos de experiências, empreendendo, trabalhando por conta do outro, e agora com a minha empresa, escritor, investidor. Enfim, temos aqui uma panóplia de assuntos que eu acho que vai ser muito top. Vai ser mais uma vez, muito contente de estar convosco. Eu acredito que vai ser muito bom. Obrigado. Obrigado. O Caleb foi o nosso aí intermediário para ter a presença tão especial do Júnior aqui com a gente. Então, o Caleb também tem alguma experiência, né, Caleb? Claro, para mim foi uma alegria ter o Júnior aqui com a gente hoje, porque o Júnior foi um dos primeiros empresários, né? E virou amigo, claro, que me deu um norte, uma visão daquilo que eu queria como negócio. Como eu já disse, eu tenho empresa aqui em Portugal, na área de restauração, e Júnior, quando chegou no meu negócio, ele foi o cara que... É aquele que chega sem filtro, mas que tinha que ser certo, entendeu? É aquele que foi e acertou mesmo o que eu tinha que fazer. E ele me deu uma visão totalmente diferente. A gente vai falar aqui ao decorrer do podcast daquilo do que eu tinha que ter. E abriu minha mente e hoje, depois de quase 3 anos com o meu negócio, a minha visão já mudou completamente através também dos ensinos do Júnior. E vai ser um papo muito legal aqui que a gente vai desbravar ao longo desse podcast. Sem deixar de falar que ele também é escritor, não é? Com certeza. Escritor. E é um tema que eu vi no livro, o Caleb trouxe o livro, eu peguei ele para ver, que fala o poder da decisão. Eu falei para ele, Caleb, esse é um tema e é uma coisa que eu tomo muito para mim, que eu acho que a decisão, ela transforma muito a realidade da gente. Sim. Ok? Algumas vezes você não tem muita alternativa, mas você tem uma coisa que é muito importante, é a decisão. Quando você toma uma decisão de fazer algo, de fato, você toma aquela decisão, eu acho que, a não ser Deus, né, vamos dizer assim, nada pode te parar. É verdade. Porque a decisão, ela molda, eu acho que até a partir da hora que você, de fato, gera um gatilho na sua mente, fala assim, não, agora eu decidi e eu vou fazer isso. Não importa ali a circunstância, ou não importa muito o que você está a fazer, a sua vontade, mas a partir da hora que abre aquela decisão, eu acho que até algumas portas se abrem, porque eu acho que só faltava aquela palavra e o teu entendimento de decidir, não é? Então esse é um conceito que eu levo para mim, mas o Júnior, se calhar, vai conseguir falar muito mais a fundo, né, desse papel. Mas eu entendi isso principalmente na parte empresarial, quando eu tomei uma decisão que eu falei assim, olha, eu não quero mais continuar a trabalhar por conta de outro, eu quero montar o meu negócio. Eu trabalhava e dava sempre o meu melhor onde eu trabalhava e às vezes eu até ia além daquilo que era necessário. Eu falei, não chega, eu preciso fazer algo para mim, né? E aí eu tomei essa decisão e eu percebi claramente que portas se abriram. Acho que eu tinha o desejo em mim, mas não tinha decisão. Eu via as coisas acontecendo, mas não tinha decisão. Então eu só estava sentado vendo a água passar ali por debaixo da ponte, mas eu não tomava decisão. Então, isso foi só uma abertura, depois a gente pode falar um pouquinho melhor e com certeza o Júnior vai conseguir nos ajudar muito com isso. Mas antes de tudo, eu queria que você pudesse se apresentar um pouquinho melhor, falar um pouco da sua trajetória, de onde é que vem, casado, filhos, a parte de escrever,
sua parte como pastor também. Fazer uma introdução para a gente aprender um pouquinho mais. Muito bom. Bem, eu tenho 52 anos. Tá bem, Júlio. É verdade. Parece obrigado. não, hein? Tá Eu ia bem, dar tá 52, bem. Bem, eu sou um homem muito feliz, casado, né? A Josiane é uma mulher incrível. Ela também é minha parceira, minha sócia. Ela trabalha conosco na empresa. Aliás, eu digo que uma parte muito forte da empresa hoje tem tudo a ver com ela. E, bem, eu comecei desde cedo, sabe, Pedro e Caleb, a desenvolver os meus sonhos, né? Desde pequeno lá em Minas, eu sou brasileiro, estou em Portugal há 18 anos. E desde pequeno eu falava para minha mãe, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero escrever, eu quero desenvolver, eu quero crescer. E isso, desde pequeno eu fui criando essa crença, eu fui desbloqueando, desconfigurando, ressignificando. E com isso eu comecei a trabalhar em grandes empresas no Brasil, como gestor, estudei, fiz marketing, eu acredito nas pessoas, eu sempre peguei as empresas com problemas, principalmente interpessoais, e comecei a desenvolver nas pessoas e vi que eu tinha uma habilidade de interagir, de ressignificar, de mostrar um caminho alternativo, né, de não focar só no problema, mas ser a parte da solução. E pus muitas empresas a ganhar muito dinheiro, né? E comecei a ver aquilo. Falei, não, eu acho que eu posso empreender e fazer para mim. Quando cheguei em Portugal, em 2008, o mercado não se abriu para mim da forma que eu imaginava para gerir empresas e comecei lá de baixo. Comecei mesmo, como no Brasil, em chão de fábrica, pagando o preço. Mas logo, logo entendi que eu tinha, como o Pedro falou, criar o meu próprio negócio. E aí montamos uma empresa de sucesso com 11 anos já, que está desenvolvendo, crescendo. Que essa marca, que é a Nerta, né? Ela é uma marca belga e ela é uma marca de produtos químicos para lavagem de todo tipo de viatura. A melhor marca do mundo, uma das melhores de Portugal. Hoje estamos muito bem segmentados dentro do mercado. Aí entendi que não é só um negócio. Aí fomos buscar outros negócios. Aí fui escrever o livro O Poder da Decisão. Tem mais de 30 anos de experiência dentro dessas folhas aí, mais de 200 páginas. E aí eu falo de mentalidade, eu falo de crenças limitantes, eu falo de bloqueios, eu falo do poder do sim, o poder do não, eu falo de tecnologia, física quântica, neurociência, enfim, falo da parte espiritual, né? Agora como pastor, o meu maior chamado é cuidar das pessoas. Isso, Jesus, ele foi o maior líder de todos os tempos. E o meu primeiro molde que eu modelo é Jesus Cristo, porque ele, de uma forma tão simples e tão poderosa, pegou as pessoas mais improváveis e tornou as pessoas mais prováveis. Então é isso que eu faço dentro da minha equipe, dentro da igreja que eu faço parte, das pessoas que eu cuido. E desde muito novo eu aprendi que eu quero que você seja melhor que eu, Pedro. Eu quero que as pessoas sejam melhor que eu. E quando nós fazemos isso, a Bíblia, né, nos ensina isso. Quando eu desejo que o outro seja melhor que eu, as coisas vão voltar para mim de uma forma muito abençoada. Com certeza, com então, certeza. amigos, o que eu deixo aqui é isso. Eu acho que ninguém é melhor que ninguém. Nós podemos melhorar juntos. E é o que eu faço nesses 18 anos em Portugal. Agora também uma força muito grande é o investimento. Hoje nós trabalhamos muito forte no investimento. Hoje, investimento, além da nossa empresa no segmento de produtos químicos, nós temos a nossa empresa da parte do conhecimento, onde nós espalhamos conhecimento, né? E também tem a parte da construção civil. Nós entramos agora na compra, vendas de imóveis, Portugal, Brasil. E acredito que duas áreas, para passar a palavra para vocês, que pode te dar sucesso. Porque a gente pensa, vou empreender e vou ter sucesso. E às vezes a gente se frustra. Sim, claro. Ainda mais olhando, hoje eu sei do mercado brasileiro e Portugal com muita expertise, 70% das empresas no primeiro ano elas fecham. No segundo ano, 50% fecham. Porque as pessoas pensam que abrir um negócio vai ficar rico e não é bem assim. Você precisa realmente entender. A gente vai com aquela expectativa grande. Que você precisa, mesmo, precisa entender o que você está fazendo. Não fazer por fazer, ou pela moda, ou porque alguém fez. E tem duas áreas que eu queria deixar aqui que eu acho que vira o seu jogo. Que é a generosidade. Quando você é generoso, quando você não pensa só em você, quando você investe nas pessoas. E depois o investimento. Quando você investe em alguma coisa que vai te trazer uma renda passiva, uma renda fixa, uma renda variável, eu acho que o segredo está aí. Depois sim, abrir o seu negócio, construir a sua marca, exponenciar o seu negócio, mas aí tem um trabalho muito forte. É verdade. Então, esse é um pouquinho nosso. Pegando um gancho nessa situação do abrir um negócio, às vezes as pessoas ficam naquela ideia de eu vou abrir um negócio, agora eu vou começar a ganhar mais, vou ter... E eu acho que não é bem assim mesmo. Eu acho que eu abri um negócio, eu trabalhava muito. O último trabalho que eu tive, que eu não era para dentro do meu próprio negócio, trabalhava muito, viajava, fazia isso, fazia aquilo.
E eu era muito desgastado e fazia de tudo para que a empresa desse certo onde eu trabalhava também, e aquilo rentabilizava bem. Até tinha uma receita financeira significativa, mas daí eu saí disso e falei, vou abrir meu próprio negócio. E às vezes as pessoas acham que abrir o próprio negócio, não, vai melhorar, vou ganhar mais, vou ter mais tempo. Foi. Então, assim, o negócio ele puxa por você mesmo. Eu acho que as pessoas têm que ter a mentalidade de que eu vou abrir agora o meu negócio, então eu preciso entender que isso tem custos, eu preciso calcular tudo, eu preciso pensar em todas as áreas, não é só abrir um negócio, eu preciso entender que se eu não tiver um fôlego para poder continuar, nem sempre vai dar certo, é o que você falou, no primeiro ano empresas fecham, no segundo ano empresas fecham, e assim, passar essas fases, entender as fases também de um negócio, não achar que logo no primeiro ano você já vai estar ali desfrutando de tudo e não sei o quê. Então acho que é importante mesmo, quem for abrir um negócio, ele tá bem ali direcionado naquilo que ele vai fazer. Eu acredito que as pessoas têm que ser desafiadas em abrir sim Com um certeza. negócio, em ir para frente. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguns amigos, olha, vou começar a empreender. Ou algum brasileiro até, eu falo assim, olha, vim para sair da minha terra, vim para cá, quero empreender aqui em Portugal. Eu fico feliz, até às vezes a gente vai prestar serviço para essas pessoas, e eu acabo por vibrar com elas e falar assim, olha, uau, que dê tudo certo para você, que abra outras portas, mas o que de fato as pessoas têm que estar conscientes daquilo que elas vão fazer para que depois não haja uma frustração, né? Ou que, ainda que houver uma frustração, que isso seja de um impulso para que ela possa dar continuidade, tentar novamente, né? Quantos que não abriram o negócio e não faliram, mas depois continuaram, acreditaram, Claro, né? claro. Então, mas de fato abrir um negócio, ele é um desafio gigante, Mas, Claro, desculpa, só não, falando sobre a questão de empreender, a gente pensa, é claro que a gente cria expectativas. Quando a gente quer criar algo, qual é o intuito de eu empreender? Eu quero ter um futuro melhor para minha família, pensando nos meus filhos. E às vezes a gente cria uma expectativa muito grande. Isso aconteceu comigo. Eu sempre fui um homem de sempre empreender, mas eu nunca tive empresas no Brasil, só que eu trabalhava muito com vendas. Já tive food trucks na rua, trabalhava de madrugada, sempre querendo fazer o meu próprio dinheiro, entendeu? Sempre querendo ter uma vida melhor, não trabalhar por conta de outrem. Entretanto, quando a gente cria uma expectativa muito alta, claro que a gente quer vencer, a gente quer fazer as coisas dar certo. Mas eu estava conversando ontem com um amigo lá no restaurante, ele foi lá comer com a gente, e eu tava falando para ele, falei, cara, quando eu abri há 3 anos atrás, eu trabalhava para outras pessoas, parecia que eu tinha mais dinheiro no início. Falei, cara, eu viajava mais, eu comprava muitas coisas, era roupa, tudo. Quando eu comecei a empreender, começou a ficar naquela oscilação, tipo assim, será que vai dar certo? Será que eu vou quebrar? E no primeiro ano foi muito bem, no segundo ano foi dando aqueles reajustes, né? Porque às vezes tem muita venda, só que aí dá aquelas osciladas, curvas, né? exatamente, que são naturais. Só que na minha cabeça, às vezes, cara, eu tô vendendo muito, é isso, só que eu não tinha uma mentalidade ainda, mesmo que trabalhando com vendas há muito tempo, de, cara, eu vou empreender, pensar a médio e longo prazo. Não, para mim era aquele prazo ali para ontem, e as coisas foram oscilando, aí foi caindo, eu falei, cara, e agora? Um primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, só que estabiliza. Aí estabilizou, falei, cara, já passei do primeiro, segundo, tô no terceiro, e as coisas estão começando a funcionar de uma forma bem agora, entendeu? Só que, às vezes, as nossas expectativas, elas nos frustram, porque a gente acha, porque a gente enxerga, ó, o Pedro tá com o negócio há 15 anos, o Júnior está com negócio em Portugal também há 10 anos. Eu falei, cara, as empresas deles estão já bem, e eu acho que no primeiro ano eu já vou chegar, mas não é assim que funciona, é um degrau de cada vez, e a gente vai assim. Uma coisa que você falou sobre a questão de cuidar de pessoas, você falou sobre a questão do pastoreio, como uma pergunta que eu queria te fazer também, Júnior, como você consegue conciliar a questão de pessoas, de pastorear pessoas com trabalho, com família, como você consegue gerir tudo isso, porque é um desafio. Todos nós temos filhos aqui, já é um desafio cuidar da família. Como você consegue gerir essas três coisas? Como você cuidar de pessoas, que é o chamado nosso, entendeu? A gente tem que estar lá servindo as pessoas, e como você consegue conciliar as pessoas, o trabalho e a sua família? Bem, cara, como você disse, isso é um chamado, né? Uhum. Eu digo que eu fui escolhido, né, como um privilégio para mim, né? E não só para mim, como minha esposa também, da mesma forma. Isso não é um peso, mas pelo contrário. Quando a gente faz por amor, você não se cansa. Então, eu acredito que tudo que nós construímos
com fé, com esperança, com Deus no centro da vontade, né, nós conseguimos fazer de uma forma leve. E não passa a ser um fardo. Muitas das vezes as coisas tendem a nos frustrar quando nós fazemos isso repetidamente por obrigação. Então, eu não levanto durante a manhã e falo, não, eu tenho que fazer isso. Não, eu acredito que, primeira coisa, eu agradeço pelo dia. Eu levantei, eu estou respirando, olho para o sol, olho para a chuva, olho para a própria neve aqui em Portugal. Né? Então, eu acho que a gratidão, como o Pedro disse agora, move o meu coração. Legal. E aí as coisas ficam mais fáceis. E agora, assim, desafios vão vir de todas as esferas, seja na área pastoral, seja na área conjugal, seja na área familiar, seja na área empresarial. Mas é como eu disse, quando isso não é o mais importante, e Deus é o mais importante, Deus está no centro, as outras coisas elas se conectam. E tudo tem a ver com pessoas, né? Eu sempre oro e peço a Deus para me conectar com as pessoas certas. Que as pessoas que chegam até mim são aquelas pessoas que eu posso fazer uma diferença na vida delas. Como o Caleb disse, quando eu cheguei lá no restaurante, eu pude dar um pequeno contributo, porque eu vi um jovem ali cheio de sonhos. E eu, que nem o Pedro falou, quando eu vejo uma pessoa que quer empreender, que tem sonho, que tem visão, eu vou para cima. E eu fiz isso espontaneamente. E hoje criamos uma relação. Então, Caleb e Pedro, eu acho que tudo que nós colocarmos nas nossas mãos prospera quando nós fazemos isso sem interesse total. Ao natural. Tudo tem um interesse, mas eu acho que seja assim, mais em termos de amor, em termos de ajuda, interagir com as vidas, né? Sim. Mais uma vez, o dom da vida ele é tão preciosa para nós termos essa vida e eu quero viver ela intensamente. E tudo isso que eu vivo nos 3 pilares que você falou não é peso. Inclusive, eu estou aqui hoje, tranquila, a empresa está acontecendo, a família está bem, a igreja da mesma forma. Então, é fazer dessa forma. Eu acredito que o segredo do sucesso é você fazer isso intencional e não ser uma obrigação. Legal. E diga uma coisa, como é que faz essa separação de negócio? Um exemplo, ao gerir a empresa, ao lidar com pessoas que não são, de repente não são cristãs, tem a mesma fé que não você. estão dentro do mesmo conceito, da mesma ideia, e depois também com o mercado de trabalho, com as leis, com toda essa estrutura que o empresário passa, né? De ter que ser... Porque eu acho que para aqueles que têm essa ideia, tem o cristianismo como princípio, porque não existe uma separação. Agora eu sou o pastor da igreja e agora eu sou um empresário. Agora eu faço assim, agora eu faço... Como é que faz essa gestão diante das pessoas, diante dos negócios e mantendo a mesma característica, a fé? Como é que você faz essa... Muito boa pergunta, Pedro. Bem, com as pessoas, eu acredito que a gente, como a Bíblia diz, nós não devemos fazer acepção das pessoas. Sim. Ok? E nós não somos juízes das pessoas. Nós temos que amar as pessoas. Ótimo. Só que existe o pecado e o pecador. Existe o certo e o errado. Existe a porta larga e a porta estreita. Sim. Então, eu entendo que nós temos que conhecer o que está escrito, né? Há mais de 2000 anos está escrito. Tem uma palavra poderosa para nós. E eu me norteio por ali. Eu sou um pagador de impostos, a gente não sonega, voltando agora para a parte da empresa. É isso mesmo. Porque eu acredito em valores e princípios. Porque todo princípio que eu quebrar, eu tenho que sacrificar alguma coisa. Por exemplo, se eu sonegar, eu vou colher alguma coisa sobre isso. Eu vou chegar mais rápido, eu vou ter mais. Pelo contrário, eu vou trazer uma maldição para o meu negócio. E espiritualmente falando. E a mesma coisa, se eu agredir alguém, eu vou ser preso. Então, eu quebrei um princípio. Se eu matar alguém, da mesma forma, eu vou ser preso. Então, sempre que eu quebrar um princípio, eu pago por aquilo. Então, quando tem... Por que foi criada a prisão? Porque foi quebra de princípio. Por que teve a separação do casamento? Porque teve o adultério e teve uma quebra de princípios. Então, lá na empresa e na nossa casa, com nossos filhos, onde nós estamos, nós fundamentamos tudo em cima de princípios. E nós vamos buscar princípios que está dando certo há muitos anos. Está na palavra de Deus. E os princípios que nós usamos está tudo ali. Ou seja, nós não inventamos nada, nós só seguimos. E quando nós seguimos aquilo que nos move, que é a nossa maior paixão, que é trabalhar com pessoas e acreditar nas pessoas. E eu gosto daquelas pessoas realmente. Gosto de trabalhar com 2 estruturas, aquela que está mesmo lá embaixo e também aquelas que estão lá em cima. Às vezes a gente olha para aquelas pessoas na periferia. Imagina se a pessoa que colhe o lixo, cata o lixo, ele parar de catar. Nós vamos pegar aí
uma pandemia, nós vamos ter tanto problema. E se essa luz está acesa, alguém trabalhou para ela estar acesa. Então, acho que a gente tem que aprender a valorizar as pessoas, sabe? Independente se ela tem uma religião ou não. Porque a religião não é boa, né? O que é bom é Deus e a palavra dele, Cristo, né? Então, a gente, para descompactar isso, nós não estamos aqui para criminar ninguém, mas estamos aqui para trazer uma visão clara do que a Bíblia fala, do que eu tenho que ser para o meu próximo. Deixou 2 mandamentos, Jesus resumiu ali os 10, né? Muito simples e direto. Exatamente, amar Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, toda a tua intensidade. Em primeiro lugar a Deus, depois ao seu próximo. Como a ti mesmo. Quem é o meu próximo? Aquele que chega perto de mim. Sim. Às vezes as pessoas dizem, é meu filho, é minha família. Esses são os seus primeiros próximos. Mas tem os próximos aqueles... próximos. Exatamente. E sabe, às vezes é desafiador quando chega uma pessoa que te desafia, uma pessoa mais problemática. Mas eu amo trabalhar com essas pessoas. Lá na empresa eu estou conhecido, mas as pessoas chegam, às vezes com ímpeto, às vezes com problema. E às vezes a gente passa a ser um psicólogo, passa a ser um terapeuta, né? É isso, fazer essa separação ali, um exemplo, como empresário dentro da empresa, mas as pessoas também sabem que você também tem uma outra situação ali, de repente, não sei se querem tomar um pouco de partido ali, puxar um gancho para aqui, como fazer, não sair da razão do que é certo, correto de se fazer, mas também ao mesmo tempo ter o coração ali do lado do pastoreado, né, como pastor, conseguir fazer essa, e depois a pessoa não achar, ele é pastor, não me ajudou, ele deveria me ajudar, ou não sei o quê. Como fazer esse jogo de cintura aí? E eu sei que não é fácil, e depois a gente ninguém é perfeito, toda a gente tá suposto, pode correr o risco de errar, de agir de mal, mas como fazer essa, porque eu acho que sempre há aquela pessoa que quer também, de alguma forma, tirar um proveito do lado, ou fazer essa, como é que age nesse caso? Eu acho que a palavra de Deus ela é clara, né? Você tem que dar o bom testemunho. Isso, né? E eu sempre dou o meu testemunho. E se eu tiver que corrigir, eu tenho que corrigir. A palavra fala em exortar. O pai que ama, cuida. O pai que ama, diz não. Então, não é dizer sim e ser bonzinho para tudo. Eu acho que você tem que ser, a palavra certa é ser justo. Deus é justo. Porque, sabe, por que morre uma criança? Perguntas que não tem resposta. Porque tem tanto crime, tanta morte. Então, são coisas... Muitas das coisas são fruto das nossas escolhas, poder da nossa decisão. Exatamente. Porque a única coisa que Deus não pode mudar é a sua palavra e a consequência dos nossos atos. Então, tudo é de cima de atitude, sabe, Pedro e Caleb? Então, eu tenho que agir antes de falar. Muitas vezes, 1000 palavras vai ao vento, mas uma ação é poderosa. Sim. Então, eu sempre vou agir com coerência. E depois, claro, se a pessoa precisar de um aconselhamento, precisar de uma ajuda, eu estou ali, aí sim... O pastor vai entrar em ação, eu vou dar um conselho. E se a pessoa também me pedir, me perguntar, eu aprendi isso também na minha caminhada, né? A gente tem que ser bons ouvintes. Eu também sou vendedor, que nem o Caleb falou, eu falo muito, mas eu reeduquei. Eu acho que nós temos 2 ouvidos para ouvir mais. Eu ouço muito mais, para depois dar a minha opinião. E eu acredito que quando a gente fala e fala coerente com aquilo que está escrito, com aquilo que realmente funciona, as pessoas vão ouvir. Elas podem nem usar ali, mas lá na frente elas vão entender. Opa, eu preciso usar aquilo. E sente que é mais cobrado, assim, pelas pessoas por ter essas... Vou falar 2 funções, só para a gente criar uma separação entre o empresário e o pastor. Mas você acha que as pessoas olham, assim, com uma cobrança um pouco... ele é pastor, ele tem que fazer. Ou não sei o que, como é que é? Eu ressignifiquei isso, sabe? Porque não é só ser pastor ou só ser empresário. Existe um homem atrás disso aí. Um homem com valores. E é isso que eu apresento, entende? Eu não sou o super-homem, eu não sou o super-empresário, eu não sou o super-pastor. Acho que o nosso testemunho ele fala muito mais do que palavras também. Entendeu? E hoje eu sou procurado por isso, pelo meu exemplo. Sim, exatamente. E é isso por isso que eu quero deixar escrito, né? Eu quero deixar ainda, eu quero escrever mais, eu quero deixar para gerações futuras um homem de valor, para meus filhos, para as pessoas que trabalharam comigo. Pessoas que eu tive que cobrar, que eu tive que chamar a atenção. E sabe, eu não me lembro de ter um inimigo. Mas eu tive que mandar pessoas embora no meu negócio. E hoje as pessoas são minhas amigas, vão na minha empresa, tomar café comigo. Mas eu tive que parar aquilo ali, porque aquilo era mal para ela e era mal para nós. Porque tudo que está mal, nós temos que reparar, temos que reparar. Não é deixar ir andando, não é deixar ver o que vai acontecer. Eu acho que nós temos que sempre ter essa palavra forte no sentido, peraí, está mal, vamos corrigir. Está bem, vamos valorizar. E outra coisa, às vezes não é só criticar, é valorizar as pessoas, é honrar as pessoas. E é isso que nós fazemos em todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Honramos essas pessoas. E se está errado, nós não aceitamos o erro. Está em pecado, nós não aceitamos o pecado. Nós vamos tratar isso. De forma em amor. Porque tudo que é feito em amor, volto a falar, Jesus trabalhou sempre em amor. O amor constrange. E aí as pessoas vão, no mínimo, ter que refletir. A decisão sempre é das pessoas, nunca é nossa.
E quantas vezes a gente quer mudar as pessoas, né? A gente não Sim, muda ninguém, sim. nós temos que mudar nós próprios. Então, quando essa mentalidade, quando esse gatilho cai, eu começo a ver as pessoas de outra forma. Sim. Quando eu olho para as pessoas de uma forma melhor que a mim, o resultado é muito poderoso, Pedro. Uma sociedade melhor. E a sociedade precisa disso. Eu acho que hoje o que nós estamos vivendo no mundo todo é falta de amor. É falta de entender que o ser humano tem valor. Não guerras, não destruir um ou outro como está acontecendo. Isso é muito duro no século que a gente está vivendo e os nossos filhos crescendo. Claro. Por isso que nós precisamos encontrar homens como vocês, como nós, homens de valores, que estão construindo, como vocês estão fazendo esse trabalho, para passar aí para quem vai ouvir, aonde chegar esse podcast. É isso que eu quero deixar impresso aqui. Você tem valor, você é importante. Se tem alguma coisa errada na sua vida, conserte isso. Se você não consegue, pede ajuda. Tem tantas pessoas que podem te ajudar. Sim, Só isso. Pegando o gancho sobre o que você diz sobre pessoas, né? Eu lendo seu livro, eu vi que você fala muito sobre que o sucesso ele nunca pode ser maior do que as pessoas. Entendeu? Tipo assim, como que a gente pode investir em pessoas certas? Claro que quando a gente cria um negócio, a gente monta um negócio, a gente pensa em ter sucesso. Eu quero ter sucesso no meu negócio, sucesso na minha família, sucesso como pastor, sucesso como pessoa em si. E como a gente investir em pessoas certas, sabendo que o nosso sucesso não pode ser maior do que a pessoa que a gente quer próxima da gente, entendeu? Como que a gente consegue diversificar e não pensar só em nós mesmos. Tipo assim, só estou pensando no Júnior, eu como empresário vou ter sucesso, mas como eu não passar por cima das pessoas que eu quero ao meu redor, na minha empresa, criando uma cultura, que até pegando um gancho, só para se você conseguir lembrar da resposta, quando o Júnior chegou lá no meu restaurante, ele comeu lá e tal, e eu vi que o Júnior continuava ali, ficou, e tinha muita gente naquele dia, né? E uma coisa que ele bateu na tecla foi sobre cultura. Como que eu vou criar uma cultura forte? Porque eu tava novo, eu tava o quê? Com alguns meses ainda com o restaurante, já tava bombando, tava dando muito certo, só que eu não tinha uma cultura. Entendeu? Tava funcionando bem, só que as pessoas chegavam no meu local e viam, tava meio disperso tudo. Um tava com uma vestimenta, o outro com outra, um com uma barba maior, outra com uma veloz, com cabelo grande. E como também criar, a segunda pergunta é como eu vou criar uma cultura forte dentro da minha empresa e para ter uma base sólida para eu crescer e escalar isso para aí ter um sucesso realmente, entendeu? Muito bom, excelente. Vamos dividir aqui então. Sim. Bem, quando eu criei o meu negócio e quando eu criei com esse valor, né, que todos ganham. Todos ganham na empresa, não só o dono da empresa. E é isso que nós fazemos hoje. Nós já pagamos muito mais que a média portuguesa. Sim. Entendemos que isso traz para nós e para quem trabalha conosco um aporte muito interessante. Verdade. Então, quando você tem um negócio para se prosperar, trazer as pessoas para esse negócio com esse valor. Sim. Esse negócio não é só meu, é nosso. É uma parceria. Yeah. E quando a pessoa entende isso, o jogo vira. Agora, vai passar pessoas que não vão entender, isso é mesmo assim. Mas nós não mudamos por causa de uma situação, nós temos um valor dentro da nossa empresa, nós temos um valor dentro do nosso negócio. E esse valor serve para mim como serve para o mais simples dentro do nosso negócio. Eu tenho que cumprir também, né? Eu sou o dono, eu posso tudo. Não, eu não posso nada, eu sou o empregado da minha empresa. Eu trabalho para que meu negócio dê certo. Yeah. E outra coisa, se eu não fizer dessa forma, quem está embaixo, como que ele vai seguir o meu exemplo? Exato. Ou seja, a gente não grita com as pessoas, a gente não ofende as pessoas, a gente cobra as pessoas. A gente mostra para as pessoas que elas têm que criar e desenvolver. Sim. E que nem você falou, como diz no Brasil o CNPJ, como diz em Portugal o NIF, tem que ter rentabilidade, tem que ter lucro. Claro. A empresa sem lucro ela é inexistente. Nós temos que pensar nisso. Não é ser totalmente materialista, mas também não é pensar, não, eu vou abrir uma empresa e do nada vai acontecer. Não, é com muito trabalho. Yeah. É com a cultura. Depois, entrando na cultura, Caleb, a cultura é a identidade da empresa. Nós temos a nossa identidade, nós nascemos no país, nós temos a cultura do Brasil, hoje temos a cultura de Portugal, como já estamos cá há muitos anos, e a cultura desse país é a mesma coisa. Não tem como eu colocar o Brasil dentro de Portugal. Existe uma cultura diferente, espaço diferente. Então, eu tenho que entender os sinais, eu tenho que entender as pessoas, eu tenho que entender o que eu quero construir, o meu negócio. E quem vai receber? O meu cliente. Quem vai buscar em mim, as pessoas que conectam comigo. Então, quando eu tenho as coisas desordenadas, o meu trabalho é desordenado. O meu rendimento é desordenado. Sim. E o meu lucro também é desordenado. Agora, quando eu ordeno as coisas, e hoje com a tecnologia, eu falo disso também no livro,
a tecnologia, a inteligência artificial, hoje para você ordenar um negócio, fazer um plano de negócio é muito, com a inteligência artificial é muito mais fácil. Muito mais fácil que Antigamente, 20 anos eu tinha que atrás. escrever. Esquece, pô. Quando eu comecei meu projeto há 10 anos, eu tive que pôr isso no papel. Eu tive que fazer um planejamento. Madrugadas, escrevendo, E tudo. o livro foi igual, muito tempo escrevendo, buscando. E outra coisa, erros e acertos. Não queremos pensar, eu vou fazer tudo certo. A minha empresa não é a empresa de maior sucesso em Portugal, de longe disso. Minha empresa é uma empresa que tem dificuldade, uma empresa que cresce, que desenvolve, que está crescendo, mas que luta com a mesma dificuldade de todo mundo. Hoje, engane aquele que pensa, olha, as empresas, ninguém está sólido o suficiente para sentar e falar, não preciso trabalhar mais. Então, amigos, eu acredito que isso é criar nas pessoas o valor que elas têm e merecem e criar uma cultura, buscar um ADN, buscar um DNA da empresa e ser fiel àquilo. Porque outra coisa, às vezes as pessoas tá mudar muito, então eu acho que você tem que criar um norte. E, claro, se você percebeu que não está dando certo, você tem que mudar. Mas se você percebeu que aquilo é o negócio, tem que ser resistente. Tem que investir, pô, tem que ir em cima. Porque muitas pessoas não têm uma estrutura e uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Entrega uma coisa, entrega outra. Não, você tem que ter uma linha condutora. Porque aí você tem resultado. E o resultado não é do dia para a noite. Ele tem um preço, ele tem um tempo. Excelente, e a gente entendendo isso, as coisas acontecem. Excelente. E as pessoas chegam, acredito. Uma dúvida que eu tenho, e aí agora eu estou numa situação que eu posso tirar essa dúvida e eu vou pôr... qual é o... deixa eu pensar aqui. Como é que, como empresário, como é que analisa o empresário no Brasil, as regras do Brasil, a forma de empreender no Brasil? Okay? A diferença entre Brasil e Portugal. Okay? Já tive a experiência lá, agora tenho experiência aqui. O que pode falar sobre isso? Se os processos são diferentes, se a cultura é diferente, então tem que me adaptar à cultura. Tem que entender que no Brasil tinha uma velocidade, aqui tem outra, mas que as coisas funcionam lá, as coisas funcionam aqui também. Então, como é que pode falar sobre essa realidade? Okay? Como empreendedor no Brasil, empreendedor em Portugal. E depois também, dentro da prática do evangelho, como pastor... se consegue também fazer um balanço que são culturas diferentes, nações diferentes, situações diferentes, e eu preciso me fazer parecido com cada um desses lugares. Eu não sei se o evangelho não existe mudança nele, mas a cultura, as pessoas, o relacionamento, as coisas mudam. E aí como é que tem que fazer qual é o parâmetro que pode fazer, qual é a comparação que pode de repente partilhar conosco? Muito bom. Bem, negócio no Brasil e negócio em Portugal. A língua, existe uma similaridade, não é totalmente igual. Quando eu cheguei aqui, eu percebi isso. De negócio também é a mesma coisa. Eu acredito que o brasileiro, ele é muito criativo. Okay. É um povo, para mim, eu já conheço algumas culturas, já morei em Inglaterra, já morei em Portugal, e estudo algumas culturas. O brasileiro, ele consegue se reinventar muito fácil. Do nada ele consegue criar, né? E aí, em Portugal, já é um pouco diferente. A organização de Portugal, eu acredito que ela é um pouco melhor que a nossa em algum muito esquisito. Então, eu peguei o melhor dos dois mundos. Eu não tenho como pegar o Brasil e colocar aqui, mas eu tenho que trazer o que eu aprendi lá. Minha questão do marketing, nós somos muito fortes. Essa questão de nós somos muito extrovertidos. Né? O europeu, o português já é introvertido. Então, descompactar isso. Né? Não tem como eu pegar uma empresa brasileira e colocar em Portugal e pensar que ela vai ser um modelo de sucesso. Eu tenho que entender a cultura, mas eu não posso esquecer o que eu fui no Brasil. Eu não posso falar mal daquilo que eu fui, que eu estou indo contra meus valores, os meus princípios. Então, eu pego o que é melhor do Brasil. Uma coisa, o jeitinho brasileiro não funciona em Portugal. O brasileiro tem muito aquele jeitinho, de qualquer jeito, de qualquer forma. Não. Olhar pelas construções. As construções aqui, é difícil você ver um prédio inacabado. No Brasil é natural. As gambiarras, né? Várias. Então, aqui falando um pouquinho contra o nosso povo, mas como eu estou muito longe do Brasil, mas não desconecto do Brasil, falamos com muitas pessoas no Brasil, isso hoje também já não é um tabu. E o Brasil já evoluiu muito. Atenção, o Brasil de hoje não é o Brasil de 10, 20, 30 anos atrás. O Brasil revolucionou muitas coisas, que tem muita coisa estrutural. Eu acho que o problema maior do Brasil é estrutural, política estrutural. Se resolver isso, eu acho que o Brasil já é uma grande potência, mas seria a maior potência do mundo, no meu ver, que exporta para o mundo inteiro.
grandes profissionais, grandes valores. Hoje a Europa recebe muitos brasileiros com nome, com expressão, investidores, Sim, sim. empresários. Hoje, a malha que está chegando em Portugal hoje, principalmente, é muito diferente da malha que chegou São quando eu mais cheguei. capacitados Muito para mais investir em tudo. capacitados. Também consigo reparar isso também. Entendeu, Pedro? Então, amigo, eu acredito que nos negócios, assim, não é igual, mas também não é tão longe quanto isso. Ok. É analisar ponto a ponto. Não querer trazer tudo de lá e não querer chegar aqui e descompactar tudo. Tá errado. Sabe qual que é o problema? Muita gente chega no lugar e fala, não, isso aqui tá tudo errado. Não tá errado. Tem coisa que tá errada aqui, tem coisa que tá errada no Brasil. Nós temos que analisar. E hoje eu sou um analítico, eu gosto de analisar as coisas. E pegar o melhor dos mundos. Hoje na minha empresa, só para você ter noção, atendo a maioria, maioritariamente, a empresas portuguesas. E nós temos aí muitos clientes. E esses clientes hoje nos reconhecem com um valor muito grande em Portugal. Nós somos muito bem aceitos. No começo não foi assim. Sim. Eu tive que quebrar paradigma, eu tive que quebrar preconceito. Yeah. Eu tive que descompactar, não deixar me colocar na caixa, Sim. não me colocar no mesmo pacote. Porque o que vinha para o Brasil eram coisas que eles imaginavam que era muito ruim para cá. E hoje não. Eu falei, peraí, eu não sou esse modelo. Sim. Meu modelo é outro, meus princípios são outros. E eu costumava dizer, tem gente ruim no Brasil e tem gente ruim em Portugal. Então a gente não pode colocar assim tudo no mesmo pacote e pensar que é assim e assado, não. Claro, E eu acredito muito nisso. Então é fazer o melhor dos dois mundos. E hoje é o que a gente faz na nossa empresa. Ainda trabalhamos com profissionais do Brasil, trabalhamos com muito profissional de Portugal, mas nós vamos buscar os dois mundos e trazer aqui o melhor para dentro do nosso negócio. Agora, em termos de igreja, o Brasil ele teve uma palavra, né, que ele seria o exportador de missionários para todas as nações. O Brasil foi, e o Brasil hoje está num ascendente muito grande em crescimento do evangelho, né? E Portugal ainda está longe disso, mas já estamos a crescer muito. Sim, sim. Eu cheguei aqui há 20 anos atrás, possivelmente, e não era dessa forma. Hoje nós temos igrejas a crescer, igrejas com muitos membros e pessoas buscando o evangelho. E a mesma forma, aqui você não pode chegar na rua e abordar as pessoas como você fazia no Brasil. Você não pode montar uma caixa de som e começar a evangelizar. Você precisa de autorizações. Então, é essa organização de Portugal, que às vezes no Brasil você chega em qualquer lugar, você monta uma caixinha, começa a cantar, falar de Jesus e está tudo certo. Aqui não funciona assim. Então, nós temos que entender as leis, buscando aquilo que está escrito, que a Bíblia nos diz, deixar ser exemplo. Não chegar e destruir o que está construído. Existe uma construção de valores em Portugal que nós, brasileiros, temos que aceitar e respeitar. E agora podemos trazer também o nosso aporte. Claro. Não só falando, só vamos fazer assim, não. E hoje a igreja brasileira é moldada no mundo inteiro. E Portugal não é diferente. Nós temos muitos pastores que vão ao Brasil para ver como nós estamos a fazer e aplica aqui em Portugal. Então, eu acredito que é muito isso. É olhar os valores dos dois países, dos dois povos, e valorizar o que cada um tem de melhor, tentar unir essas duas coisas e tirar o que tem de pior. Porque dos dois lados tem coisas boas e coisas menos Claro, boas. com certeza. Então é isso que eu faço e é isso que a gente acredita, Pedro e Caleb. Sim, sim. É porque tem um dado, um pastor uma vez trouxe um dado sobre a igreja em Portugal, né? E foi um pouco preocupante. Foi um pouco preocupante porque esse dado diz que não tem muitas pessoas se convertendo. Tipo assim, tem igrejas crescendo, muitas igrejas crescendo, só que são igrejas que saem de uma igreja e vai para outra, entendeu? Um rapaz sai de uma igreja, vai para outra, vai para uma igreja e vai para outra. Só que cadê o número de é o rodízio de membro, entendeu? Ah, não, essa cultura dentro da igreja já não tá me servindo mais, eu vou para outra. E isso me preocupou um pouco, porque no Brasil a gente tinha mais a tendência, claro que eu tenho enxergado isso mais aqui em Portugal. Eu também estou aqui há pouco tempo, estou 6 anos em Portugal e eu congrego numa denominação, num local que a gente tem essa questão de, cara, a evangelização, entendeu? De chegar e, claro que a gente não pode, que nem você falou, a gente não pode chegar no metro, que nem tem no Brasil, e vamos falar de Jesus e tal, numa praça, e as pessoas só estão migrando de igreja para igreja. E cadê os novos convertidos também, entendeu? Como que a gente deve agir, sabendo que também Portugal é o local que a gente não pode... Eu estou falando de toda a Europa, mas Portugal em si, porque estamos em Portugal. A gente não pode chegar numa praça e vão começar a falar de Jesus, que vai chegar a polícia e... você não pode, entendeu? Não é legal você chegar e agir dessa forma. E aí fica nessa linha tênue, tipo assim, eu sei o meu papel, eu sei aquilo que eu sou chamado, que a gente falou antes, só que como que eu vou agir e também chamar essas pessoas para fazer Cristo ser conhecido, entendeu? E aí fico nessa linha tênue. É uma dúvida que eu tenho também sobre isso. Eu acredito, Caleb, que isso está diferente. Eu Sim. acredito que isso está bem diferente hoje. Eu falo pela minha realidade, daquilo que a gente vive na nossa casa.
Hoje nós temos muitos portugueses se convertendo. Se convertendo, sim. Devido também hoje a tecnologia tem nos ajudado muito. Hoje a maioria das igrejas usa a tecnologia, as transmissões em YouTube, nos canais e redes sociais, e tem chegado na casa de muitos portugueses. E muitos portugueses têm procurado o evangelho. Legal. Claro, nós estamos a falar de um país extremamente, digamos assim, católico. Né, como a Europa em si, mas que o evangelho está entrando, a semente está sendo lançada. Não é uma estatística como os países latinos, por exemplo, mas a semente está sendo, a palavra está sendo pregada, a semente está sendo jogada e a terra está se frutificando. Claro. E eu acredito, principalmente nas crianças, nós temos um índice de crianças portuguesas, adolescentes portugueses, jovens portugueses crescendo e buscando o evangelho de uma forma muito poderosa. Legal, eu acredito muito nessa geração, a gente tem que investir nessa geração. Porque é muito mais difícil você pegar uma pessoa mais velha e falar do evangelho para ela, querer mostrar para ela um caminho, porque ela já está cauterizada, ela já tem as suas opiniões muito bem formadas. Claro que ela se converte, claro que Jesus pode alcançar qualquer pessoa em qualquer faixa etária, mas eu acredito que a gente, tanto no mundo dos negócios como na questão do evangelho, eu acho que a gente tem que investir muito nas nossas crianças. Claro, as crianças vão ser o nosso futuro. Os nossos jovens, porque hoje na escola, a gente pegar um pouquinho aqui de política, as escolas hoje têm sido um lugar muito complicado para nossos filhos. Não é só um lugar quase que hostil. Quase que hostil. A gente não está aqui indo contra isso, mas é um lugar. A gente tem que tomar cuidado, porque a escola, ela não vai educar os seus filhos. Ela vai ensinar os seus filhos. Nós vamos educar. Quando a escola tem que educar os nossos filhos, está tirar o papel do pai, do homem, da mulher, da mãe. Então, eu acredito que valores importantíssimos estão sendo construídos. E eu acho que a igreja tem um papel muito forte nesse canal. E nós estamos fazendo isso. Então, isso é muito importante. Queria deixar aqui uma coisa. Consegue partilhar com a gente dois desafios que possa ter vivido aqui em Portugal, tanto na área empresarial, consegue partilhar alguma coisa, e também na parte ministerial, como pastor? Você tem aí duas situações peculiares que falou, olha, passei por isso, foi uma situação que eu passei, consegui vencer. Consegue partilhar com a gente? De repente, aqueles que vão estar a ouvir podem se inspirar e, de repente, encontrar que há uma solução, sim. Com certeza. No mundo dos negócios, a gente tem uma marca, essa marca tem mais de 50 anos no mercado, é uma marca que está em 71 países. Nós trouxemos ela para Portugal e tem dado certo. E no ascendente fomos crescendo, aí chegou a pandemia, aí nós crescemos muito na pandemia, porque nós passamos a vender produto para higienização também, limpeza. Demos um pico muito bom, depois com a guerra demos um pico muito baixo. A guerra nos fez muito mal para o nosso negócio. E eu vi o meu negócio indo embora. Eu falei, isso vai falir. Isso vai parar. E uma marca que já estava estabilizada. Hoje nós atendemos as principais empresas do carro, são nossos clientes. Os principais são nossos clientes. E, de repente, nós tivemos que reajustar a rota. Aí entra o mindset, né? Entra o mindset forte mesmo. Aí nós redimensionamos algumas coisas. Fechamos para dentro primeiro. Olhamos para dentro e depois remodelamos. E agora estamos em crescimento. Já vem nos 2 anos de novo, fechando positivo. É o 2º ano consecutivo que a gente consegue ver resultado, mas ficamos ali num pouco da guerra ali, no negativo. E o que eu falo com isso? Às vezes o negócio é estável. A estabilidade, como nós falamos o nome, ela não existe, né? Ela se faz. Claro. Então, nós temos que buscar força. Aí foi onde eu fui buscar. Fui buscar na minha fé. Fui buscar em Deus. Eu fechei com a minha família. Vocês acreditam nisso? Acreditam. Vamos para cima. E fomos para cima. Hoje o negócio está indo. Inclusive, estamos expandindo para o Brasil a nossa marca. Já temos uma parceria muito forte. E eu acredito que essa marca vai para o Brasil. Portugal já está em crescente de novo. E acredito que agora o céu é o nosso limite. Né? Então, acho que tudo isso é valor que a gente pensa. Nunca eu subi num pedestal e falei, não, eu tô bem. Eu sempre pensei, isso aqui pode ruir. Então, nós temos que sempre pensar em criar estrutura. Como a formiguinha, né? Trabalhar numa época para na outra descansar. Então, a gente hoje faz isso. Hoje nós redimensionamos muitas coisas. Nós nunca fomos esbanjadores. Eu acredito que, outra coisa aqui de sucesso, nunca gaste mais do que você ganha. E crie um tempo de austeridade. 5 anos, por exemplo, que você vai juntar, guardar, para depois, como as formiguinhas fazem, para depois você colher. E esse que você guardar, não gaste de qualquer jeito. Invista. Faz isso te trazer renda passiva. Para depois fazer a viagem dos seus sonhos. Qual que é o mal das pessoas?
As viagens do Instagram, né? Sim. Às vezes não tem. Pô, Outra fulano coisa viajou. Outra coisa que eu não falei do Brasil e aqui em Portugal é diferente. No Brasil se financia tudo. Aqui em Portugal é só o carro e a casa. Então as pessoas às vezes gastam o que não tem e depois ficam apuradas. Graças a Deus o que nos suportou é porque a gente não gastava exacerbadamente. E nós comemos gordura, é verdade. Quase comemos a gordura toda, mas não chegamos no osso. E qual que é o mal? Quando a pessoa chega no osso, muitos empresários tiram a sua vida, muitos empresários perdem o seu casamento, muitos empresários perdem o seu sono, e eu nunca perdi sono, nunca perdi a minha esposa, nunca perdi o norte. Já tivesse que, desculpa, só para não perder que o raciocínio está dentro daquilo que eu ia falar também, porque ainda tem o desafio, como o pastor o que passou, né? Como é que vai fazer conseguir controlar família, negócio, pastoreado, às vezes saber escolher qual que é, às vezes como empresário, às vezes já toma bastante tempo, depois também como pastor, apacentar e cuidar, às vezes a ovelha pede um pouco mais e tal, e depois você não pode esquecer da família, que também é um alicerce Muito bom, muito importante, você está ali e não conseguir nem que aquele que se sinta um pouco abandonado, o outro não, e tentar fazer essa conciliação aí. Ele já estava falando um pouquinho sobre isso, mas de repente é outro... Muito bom. Eu acredito que nós temos que ter as coisas direcionadas. Lá em casa, nós temos o dia da família. Esse dia é nosso. Nós não damos atenção para outra coisa, nem trabalho. E outra coisa, eu não levo trabalho para casa. Trabalho não vai para casa. Dá para separar, falar, não, cheguei aqui fora, o trabalho ficou ali, aqui. Eu fiz Tirou o sapato, o trabalho está aqui. Eu tenho um mentor, eu quero falar um pouquinho dele, Andrei Santé, foi um cara também, como o Caleb me disse um pouquinho que eu pude mentorar, eu também tenho mentores, tem outros, mas esse é um dos caras que me ensinou a sair do operacional para o estratégico, em tudo. Hoje eu sou um cara muito mais estratégico do que, ou seja, eu quero ensinar as pessoas a fazer, eu faço também, mas eu não posso fazer tudo. Eu não posso fazer tudo lá em casa, eu não posso fazer tudo lá na empresa, eu não posso fazer tudo lá na igreja. Então, nós definimos as coisas. E a minha esposa fala uma coisa, Josi, que eu gosto muito. O combinado não só é caro. É verdade. Então, lá em casa é combinado. O sábado, nós vamos muito em Matozinho, andamos aqui na orla, corremos, falamos. Aí sonhamos ali, falamos tudo. De negócio, quando a gente era para comprar os apartamentos, nós soltamos ali. E era um sonho, e a gente não tinha dinheiro para aquilo. Mas, de repente, as coisas se estabeleceram. Porque aquilo que você traz para fora estabelece. Aquilo que você guarda, apodrece. É o poder da decisão. É o poder da decisão. Então, nessas saídas com a minha esposa, que a gente vai fazer uma atividade física, ou vamos jantar fora, ali a gente solta tudo. Ali a gente ri, a gente chora, a gente se aconselha, a gente se ajuda. E eu tenho mentores, onde eu sento em algumas mesas. Outra coisa que eu quero deixar, qual é a mesa que você está sentado? Você tem que sentar numa mesa onde todo mundo é melhor que você. Quando você está numa mesa que você é o melhor, você está na mesa errada. Claro. Então eu sento com mesa, hoje eu sento em mesa de pessoas muito melhores. Eu sou o pequenininho ali, eu estou sempre a ouvir, comer, alimentar e solto no meu negócio. E depois para a igreja, muitas das vezes a gente, assim, vou dizer frustração, mas você investe nas pessoas e as pessoas não te devolvem aquilo que você espera. Isso frustra, porque eu acredito que o melhor negócio, o maior projeto da minha vida é a igreja. É construir aquilo que Jesus construiu na terra. É mostrar que vale a pena ser fiel, vale a pena honrar a minha esposa, vale a pena honrar o meu amigo, o meu pai, a minha mãe, a sociedade que eu vivo, cumprir com o meu papel. E aí, de repente, você acredita naquela pessoa e aquela pessoa te trai. Sim. Mas isso é muito complicado, a expectativa, não acaba expectativa. Você sempre acaba frustrado. Mas mesmo assim, a gente tem que continuar. Corrigir algumas coisas, né? Blindar o nosso coração. Acho que o nosso coração tem que estar blindado, porque pessoas boas e pessoas más vão estar dentro da igreja, dentro da nossa empresa, da sociedade. E não está escrito na testa de ninguém se ela é boa ou se ela é má, ela vai se revelar. Mas todo mundo se revela. Quando a pessoa se revela, a gente tem que deixar ela ir. Porque às vezes a gente quer segurar pessoas que vai ser peso para nós. A Bíblia diz que aquilo que eu não obedeço, eu tenho que sacrificar. Claro. E os sinais vão vir para mim. O Espírito vai falar, a Bíblia vai me mostrar. E eu vou deixar a pessoa embora. Eu vou abençoá-la. Eu nunca despedi ninguém em maldição. Mesmo se a pessoa me traiu, se a pessoa me enganou, eu vou abençoar e deixar embora. Por quê? Porque eu sei que... Isso é um ensinamento forte. Eu sei que a consequência disso não é comigo. Sabe? E eu tenho que libertar o perdão. Porque o perdão não liberta a pessoa, liberta a mim. Porque quem não perdoa está preso, entende? Então, quando eu perdoo, eu liberto a mim próprio. E aquela pessoa, a consequência dela é inevitável. Eu não desejo mal para ninguém.
Mas tudo aquilo que eu planto, eu vou colher. Isso é para todos. Isso é bom que é transversal. A um pastor, a um diácono, a um líder, a um discípulo, a uma ovelha. No final, o que nos contamina está dentro de nós. Exatamente. É o que é de dentro para fora, entendeu? Aí, ó, a chave do jogo aqui. Pois. O jogo é nosso com nós mesmos. Exatamente. E você falou sobre o blindar o coração. No seu livro você fala muito também sobre emoções. Entendeu? Como você fala muito sobre emoções, como isso pode arruinar ou elevar o que a gente está a construir, entendeu? E como a gente blindar isso também, sobre essa questão, porque a emoção, ela diz muito. Porque às vezes, que nem você falou, sobre na guerra o negócio, mas você conseguia dormir tranquilo, não chegou ao osso, entendeu? Porque as suas emoções estavam fortes e você conseguiu blindar aquilo ali. Como que a gente consegue blindar nossas emoções, sabemos que isso pode ou elevar ou arruinar o nosso negócio, a nossa família? Como que a gente consegue blindar isso em relação às emoções? O livro fala de 2 órgãos, para mim, os 2 órgãos mais poderosos do corpo humano, que é o cérebro e o coração, né? E o cérebro, ele é enigmático, né? Ele é inexplicável, né? Então, o cérebro, ele é controlado por mim. Eu tenho que mandar comandos para ele. Sim. Ele é tão parece um paradoxo. Ele se controla, mas ele precisa de um comando. Então eu mando comandos para quando vem uma batalha, quando tem um corte, os anticorpos vão tudo para aquele ali para socorrer. Quando a coisa aperta, eu mando comando pro meu cérebro. Eu não vou parar, eu não vou desistir. Isso vai mudar. E eu trabalho em cima disso. Interessante isso. E não deixa as emoções aflorar. Qual que é o mal das pessoas? A emoção vem para fora, você tira a razão, você tira o intelecto, você não usa a parte cognitiva. Eu tenho que usar o córtex pré-frontal, o CEO do meu cérebro. Ele que vai dominar tudo. Tá um caos lá fora, mas aqui dentro tem que estar em paz. Porque quando tá mal aqui, eu vou externar isso. Eu vou gritar, eu vou chorar, eu vou maltratar. Quando tá bem, e às vezes eu sou até um pouco criticado, mas tá pegando fogo e você não tá preocupado? Não, eu tô preocupado, mas não tô desesperado. Sim, tô em paz. A paz está reinando. Exatamente. E é isso que eu entendo, Caleb e Pedro. Quando eu tô bem aqui dentro, isso não se compra na farmácia, não se compra em paracetamol. Sim. Você tem que buscar no que está escrito, no que a palavra te dá, no que Deus deixou para nós. Sim. Deus, quando Ele nos criou, corpo e alma e espírito, eu falo dos 3 pilares, o espírito tem que dominar. Não é a alma. A alma é as emoções, o espírito é a força de Deus, é o que o homem é o centro de tudo que nós somos. E o corpo é o que recebe. Aí tem as doenças psicossomáticas, as depressões, as gastrites, as úlceras, as enxaquecas. Então, quando eu entendo como eu sou criado e formado, como está lá em Gênesis 1:3, construído, né? E tem isso em primeiro plano, né? Sim. Deus, ele quer nos abençoar, o transbordo, né? Transbordar, né? Deus não está ligado à miséria, Deus está ligado na abundância. Claro, no mundo tem os percalços, tem as falências, mas se nós agarrarmos aquilo que está escrito, aquilo que Deus deixou para nós, nós vamos prosperar. É inevitável, não há como falhar. A falha está do nosso lado, sempre. É corrigir a nossa parte. É verdade. Claro. Não é ser humilde, eu falho, eu não estou aqui como super-homem, atenção. Eu tenho minhas falhas, eu procuro falhar pouco. Eu gosto de acertar mais, eu gosto de estudar mais, buscar conhecimento. E hoje está tudo aberto, né? A pessoa erra hoje porque ela quer. É só ela estudar um pouquinho mais, parar um pouquinho, analisar mais uma vez antes de falar, pensar. O que vai repercutir isso? Porque uma palavra falada, ela não volta mais. Ela vai construir, ela vai destruir. Então, o que eu estou fazendo com aquilo que eu falo? O que eu estou fazendo com aquilo que eu faço? E alguém vai receber isso. Sim. Eu recebo, quem está do meu lado, os que trabalham comigo, a minha esposa, as pessoas que estão comigo na igreja. Então, é isso que eu acredito, amigos. Totalmente. Ótimo. Muito bom. Caleb, tem alguma coisa que você gostaria de propor? Porque senão tem uma queria... Não, pode seguir. Queria que pudesse deixar aí 3 dicas para aqueles que estão ouvindo, no mundo dos negócios, no caráter também, se quiser aplicar alguma coisa também dentro do caráter. 3 conselhos aí para quem está começando, para quem tem que fazer essa separação, porque é o que nós falamos lá. Eu não sou um cristão, daqui a pouco eu sou um empresário, daqui a pouco eu sou um pai. Não. Eu sou um cristão, que sou um pai, que tem um negócio, que tem uma empresa e tal. Como é que a pessoa pode reagir? E esses 3 conselhos aí para ela poder desenvolver. Muito bom. Bem, meu conselho para ti é que você busque aquilo que gosta de fazer em primeiro lugar. Seja bom nisso. Estude, aprimore. Depure uma técnica. Tudo tem uma técnica. Se você é bom nisso, não queira fazer aquilo que você não é bom. Se você não é bom para fazer, pague alguém para fazer. Terceirize. É verdade. Existem muito bons profissionais. E acredite que você é muito maior do que aquilo que você imagina.
como você foi criado, naquilo que você tem, é saudável, tem um cérebro, pensa. E eu acredito que o valor está nas pessoas que vão chegar até você. Ótimo. Acredite Sim. nas pessoas, desenvolva. Eu ainda sou aquela pessoa que invisto, que acredita nas pessoas. Mesmo se elas vão me trair, não importa. Eu vou sempre investir e acreditar. Então, Gosto de semear mesmo. exatamente. E tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Pode acrescentar a família também, de repente, conselho para lidar com a família, negócio. É porque a gente está também abordando como esses lado 3 espiritual. temas Sim. sendo como um só. Bem, na família eu acredito que cada um tem o seu papel. E quando eu quero fazer o papel do outro, eu posso não fazer tão bem. Então é entender a parceria, entender quem nós somos como família, respeitar um ao outro, respeito mútuo, trazer Deus para dentro do nosso lar, abençoar os nossos filhos, nunca trazer uma palavra de maldição, mesmo que ele está ali num caminho errado, traga ele para o caminho certo, mostre uma alternativa, porque tudo aquilo que você não construir em casa, o mundo vai construir. E aquilo que o mundo construiu de mal, você vai ter muito trabalho para desconstruir. Sim. Então, na família, traga primeiro os valores espirituais e depois seja uma boa pessoa. E nos negócios, na parte de negócio, é só você plantar e descobrir o que você quer fazer, que você com certeza vai Legal. ter sucesso. E como homem de sucesso hoje, Júnior, o que você pensa para daqui a 5, 10 anos? Assim, o que você quer deixar como legado? Tanto a gente está falando muito sobre essas áreas de família, pastoral, empresarial, mas como um só, cara, como pessoa júnior, um cara de sucesso, escritor, que tem alavancado essas áreas hoje. E o que você enxerga daqui a 5, 10 anos? E o que você quer deixar de legado para as pessoas que te escutam, que te leem, para a família, como igreja? Muito bom, Caleb. Eu quero construir valor nas pessoas através daquilo que eu acredito, trazendo Deus para o centro, mostrando que Deus é bom e não é mal, mostrando que as pessoas devem ir e precisam de Deus, e depois disso mostrar que vale a pena viver, vale a pena ser correto, vale a pena ser uma boa pessoa, porque tudo aquilo que eu acredito é aquilo que eu vou empenhar tempo. Então, eu quero escrever, eu tenho um sonho de construir uma casa para abrigar pessoas menos favorecidas, crianças, para ensinar, para trazer a Bíblia, para trazer valores em termos culturais, espirituais, profissionais, e investir muito nessa questão de trazer Cristo e as pessoas para Cristo. E mostrar que a sociedade pode ser melhor quando nós somos boas pessoas. Quando nós pensamos nos outros, quando nós trabalhamos em pró não só da nossa vida, mas da vida de todos. Isso é comunidade, é criar comunidade, pessoal. É ter hoje está na moda network, né? É ter essa troca. Saber que eu posso sentar na sua mesa, você pode sentar na minha mesa. E eu quero sentar em muitas mesas onde eu possa trazer valor e também agregar valor. Isso é o que eu acredito. Essa aqui você está agregando muito valor, está sendo bem. Ainda bem que vai ficar gravado para a gente rever, porque está sendo muito interessante. Parabéns pela iniciativa. Eu acredito que muitas pessoas vão sentar nessa mesa e vão ser abençoadas e vão abençoar muita gente. Isso é que a gente tem que começar. Se está no coração de vocês, vai em frente, que isso vai prosperar. Ótimo. E nós fizemos aqui alguns inquéritos, algumas perguntas, colocamos ele ali para responder. Teria alguma coisa que você gostaria de falar também, sem ser alguma pergunta que nós não falamos, algum tema que nós não abordamos e que de repente acha pertinente para o momento? Fique à vontade também. Bem, nós falamos de tudo, né? Eu acho que a gente falou um pouco de espiritual, pessoal, profissional, política, mas eu desejo um mundo melhor, sabe? Eu tenho trabalhado para isso com a minha pequena participação, e o que eu sonho é que um mundo melhor para a geração que está à frente. E eu costumamos dizer que nós somos o teto dessa geração. Nós temos que suportar eles. Que nós possamos projetar nessa geração esses valores, né? Da Bíblia, do ser correto, de ser honesto. E parece até estar em contrassenso isso, né? Mas eu acredito que nós podemos recuperar muitas coisas que nós perdemos. Perdemos valores. Então eu sonho com pessoas com valores, pessoas com princípio, com propósito, para que a sociedade receba, né? Porque não é só ser espiritual ou não ser, é viver numa sociedade. Nós vamos ao mercado, nós vamos no hospital. Você não está separado de tudo, né? Sim. Então, eu amo Portugal, né? Queria falar um pouquinho dessa nação. É uma nação que me acolheu, é a minha segunda casa, né? Eu amo o Brasil, mas Portugal me acolheu e hoje eu estou cá e louvo a Deus por isso. Estou num país tranquilo,
né? E estamos aqui vivendo tempos, né? Que eu acredito que muitas coisas boas vão chegar para nós. Espero para o mundo todo, né? Possa acabar as guerras também. Nós estamos vivendo conflitos em várias partes do globo e eu também desejo que isso possa acabar. Porque a pior coisa é quando alguém tira a vida de outra pessoa. Acho que ninguém tem esse direito. Sim. Mesmo se a pessoa fez alguma coisa errada, nós podemos sentar na mesa. E a mesa, né? Mais uma vez, fechar com isso. A mesa é o lugar que a gente partilha o pão. A mesa é o lugar que a gente partilha a experiência. A mesa é onde que a gente faz, converte coisas positivas. Que não seja um lugar para fazer que tenha morte, que tenha destruição. É isso, amigos. E muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo, Júnior. Caleb também. Eu acho que foi um bate-papo aqui muito bom, muito bom. Falamos aí de vários terrenos, né? E eu acho que são todos terrenos que, quando a gente leva ao pé da letra, na realidade, são coisas que só geram frutos positivos. Não é? Eu acho que há dificuldade, há limitações, mas a decisão ela faz todo sentido. E queria também dar uma abertura, se quiser falar um bocadinho sobre o livro, mais a fundo um pouquinho. Onde as pessoas podem te achar. Onde podem comprar e tudo. Fique à vontade. O livro Poder da Decisão é mais de 30 anos de experiência aí, que eu fui buscando, fui modelando algumas pessoas, tem aí experiência de algumas pessoas que eu conheço, algumas pessoas que prefaciaram também, escritores, empresários, empreendedores. O livro é para realmente trazer uma mentalidade forte para ti, mostrar a você que existe um centro, que você pode equalizar as coisas, não está destruído. Mesmo se estiver destruído, pode ser reconstruído. E o livro eu falo de vários, vou falar de 3 pilares fundamentais para mim. Tudo que nós falamos aqui está inerente a esses 3 pilares: espiritual, pessoal, familiar e profissional. E é nessa sequência mesmo. Não adianta eu querer trazer o profissional na frente da família, porque não funciona. E nem pôr Deus no final da fila. Deus tem que estar na frente, a família tem que estar em segundo, e nós, e depois é que vem os negócios. Então, pode ir no Júnior Santos Y, né, que é meu @ lá no Instagram. A gente vai deixar aqui embaixo também na descrição, tudo certinho. É fácil de me achar aí nas redes. Não sou uma pessoa extremamente tecnológica, mas vamos me achando. E nas minhas Temos palestras, que nos adaptando, nas minhas apresentações, é verdade. Ô, Júnior, me fala só uma palavra que defina a tua missão hoje na Terra, tanto como pastor, quanto empresário, quanto pai, esposo, marido. Uma palavra que descreva a sua missão. Amigo, eu vou falar amor, que é a palavra que eu acho que, se tiver essa palavra, o resto tudo vem de acréscimo. Se eu amar, eu vou ser amado. Se eu amar, eu vou perdoar. Se eu amar, eu vou me reconhecer. E se eu amar, eu vou ter Deus no centro de todas as coisas. Para mim, essa palavra é poderosa, meus amigos. E que não falte, que tenha transbordante amor aonde nós passarmos. E a Bíblia mesmo fala, né, que ia se esfriar, né, ao longo do tempo também, né? A Bíblia diz que tudo passará, né? Menos a fé e o amor. Então, esperança, a fé e o amor. Então, precisa sempre estar reavivando essa chama e tudo, não deixar maior passar, de todos, né? é o amor. O maior de todos é o amor. Ótimo. Que legal. Então, fomos mais um podcast com a presença ilustre aqui. Muito obrigado mais uma vez, Júnior. Eu acho que nós fomos aqui muito Sim, claro. Foi um abençoado. papo muito rico, foi muito rico. Foi muito bom mesmo para nós. Nós ficamos gratos aí pela... Espero que essa seja uma, mas que possamos marcar outras para batermos outros assuntos e conversarmos e tudo. Ouvimos a sua opinião, ouvimos o teu conhecimento, que eu acho que tem muito para oferecer também. Aos nossos ouvintes também que vão vir, siga o Júnior também, conheça mais, tem o livro dele também. Tenho certeza que aqueles que investirem nisso não vão se arrepender também. E para nós, é mais um. Queria convidar vocês para seguir o nosso canal, deixar o seu like, fazer os comentários aí, alguma coisa que nós deixamos passar aqui, escreve lá nos comentários também. Segue as nossas redes também, Microfonia Cast. E nós estamos aqui satisfeitos com mais um desses. E virão outros. Prepare que tem outros conteúdos preparados aí, outras pessoas que vão ser convidadas. E para nós faz todo sentido criar esse conteúdo rico. Temos pessoas assim que possa somar, que possa trazer energia, que possa trazer sabedoria para dentro dessa estrutura que nós estamos a fazer. Obrigado, Caleb, também. E estamos juntos. Até a próxima. É isso. Forte abraço, pessoal.